E aí, como nem tudo são flores, eu tenho que já dar as informações relacionadas aos cuidados e as atenções que a gente tem que ter para esse início de semana também. Então, do mesmo jeito que tem bons aspectos, também tem os aspectos de atenção e desafio. E aqui, esse trabalho da Astrovisão e até todo o meu trabalho, em todos os aspectos, formação, atendimentos, é sempre no sentido de ensinar o cliente ou o aluno a entender como a gente pode tirar proveito do que tem no céu para todos. Porque vamos lembrar que o céu tem sempre muitos aspectos e muita coisa para a gente analisar e olhar. E a gente não pode entender dessa forma, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, porque se tiver coisas que não são boas e a gente classifica então tecnicamente como ruins, então você não faz nada, não toma decisão, não faz ações, não é assim que funciona. A gente então mapeia esses aspectos de desafio, de oportunidades, para a gente ter exatamente o que eu falei agora, um mapa para te guiar, para como a gente pode então decidir essas ações, planejar as nossas intenções, como a gente pode caminhar pela vida com esse mapa, mostrando melhores oportunidades ou períodos ali ou posições de atenção, como esse que eu vou falar agora. Então é dessa maneira, como usar a informação e não a informação classificada como boa e ruim para a gente só então dar preferência para aquele aspecto que é bom, porque o céu não funciona assim, a vida também não funciona assim. A gente tem que saber utilizar e essa é meu objetivo aqui com esse trabalho, tá bom? Sempre foi desde o começo da Astrovisão. Então, aspectos de atenção aqui, pessoal, prestem atenção nisso, é que no domingo, no dia 3, tanto início da semana, a gente tem dois aspectos assim bastante desafiadores, dois aspectos de oposição, Marte oposição Plutão e temos Vênus oposição Júpiter. Dois aspectos que pedem atenção com as iniciativas, principalmente as tendências de radicalismo, posicionamento muito fixo, às vezes até muito agressivo, dominador, tentativa de manipulações. Não é um aspecto fácil nas questões de relacionamento. Oposição sempre implica em efeito de relacionamento, as oposições astrológicas. E quando a gente tem oposição, justamente com dois astros que estão intimamente ligados às questões relacionais, a gente pode então ter a tendência a conflitos para se chegar num bom acordo, conflito de relacionamento, parcerias. Então tomando cuidado aí com isso, tá? Em atividades mais objetivas do negócio, do trabalho, a gente tem as atividades de compra e de venda um pouco comprometidas aí com esses dois aspectos, tá bom? Compra e venda, Marte e Vênus. Outra questão bem importante aí de Vênus, oposição a Júpiter, é que é o famoso aspecto que dificulta um pouquinho uma análise assim equilibrada de julgamento, ou como a gente fala, avaliação, né, julgamento de valor. A gente tem que tomar um pouco de cuidado que isso pode dificultar a precificação, pode dificultar uma questão de negociação, quando a gente precisa falar de valor e preço, vocês sabem que são coisas diferentes, então às vezes a gente vai lá, precifica aquele produto, aquele serviço, lá em cima o preço, e de repente não vale aquilo e realmente você não consegue vender, ou ao contrário, a gente às vezes acha que sempre o preço está alto, não, às vezes é o contrário, você não valoriza aquilo que tem que ser valorizado, coloca um preço lá embaixo e também não vende, exatamente por conta disso, a percepção de valor equivocada do seu cliente, do seu consumidor. Então, às vezes, a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente acha sempre que a questão é preço, mas não. A gente tem que trabalhar bastante com a ideia de valor. Vênus oposto a Júpiter dificulta um pouco isso, então traz desafios nesse campo. E a outra área importante de Vênus oposto a Júpiter é também a questão financeira. Então, aspecto famoso que pode implicar em gastos excessivos ou a essa questão de exagerar nas coisas, ou seja, exagerar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o entusiasmo aí desse Vênus oposto a Júpiter, que faz a gente contar com situações que nem aconteceram ainda, você já está gastando dinheiro daquilo que você nem vendeu. Esse é outro ponto importante, financiamentos, entrar em N parcelamentos, compras muito parceladas e você está comprometendo, então, todo esse valor aí, essa parte financeira. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Outra questão importante nesses aspectos é que também dificulta quando a gente precisa fazer uma avaliação, por exemplo, para contratação,
Então a gente não está nos melhores momentos com esses aspectos para fazer uma boa contratação. A gente está com dificuldade de avaliar, entendem? Essa questão de Vênus oposto Júpiter, uma dificuldade de fazer um julgamento equilibrado, um julgamento coerente. Como existe o outro aspecto de Marte oposto a Plutão, então isso potencializa. São 2 aspectos no mesmo dia, já mostrando e marcando o início da semana. Então, bastante atenção. E o pano de fundo, vamos sempre lembrar isso, que é a Lua Escorpião, não é? A Lua nova, a lunação Escorpião, que é um signo naturalmente mais radical, polarizado, tendência do tudo ou nada. Então imagina como esses aspectos envolvendo, não é, decisões ou às vezes atitudes, iniciativas e questões relacionais acabam sendo impactados porque o pano de fundo é uma alunação no signo de Escorpião. Não é aquele momento de ficar navegando nos sonhos, nas ideias. É momento então de ter aquela intenção concretizada num planejamento, numa carta mesmo de intenções até para o ano, como eu falei, 2025, e é aquele momento que você está com energia muito forte, muito tudo ou nada, justamente para aquelas estratégias vingarem a médio e longo prazo. Então imagina como a energia está poderosa, mais radical. Então conflitos também podem ser radicais e poderosos. Por isso a tendência de não entrar. Se entrar no conflito, a tendência é ser conflitos bem fortes, bem radicais. Vamos tomar cuidado com isso também, tá bom? Marte oposto a Plutão é outro aspecto que intensifica a questão da agressividade. Então a tendência de autoridade, muito domínio, tendência a querer as coisas na marra, na força. É bem essa atitude mais radicalizada e a gente levantar aquelas espadas marcianas na hora do combate para ir para o tudo ou nada. E às vezes a gente precisa de diplomacia, então depende muito ali. Outra coisa importante da astrovisão é a gente então saber usar. Então se você está numa situação que de fato você precisa desse tipo de energia, essa energia mesmo de acabou, vamos definir, finalizar, acabou, vamos bater o martelo, pronto, é um aspecto interessante. Agora, se estamos numa posição que não, primeiro a gente tem que ponderar, chegar nesse bem comum, precisamos acordar coisas, aí não é um aspecto favorável. Entendem como é que a gente usa? Então você tem que saber, aí é sua vida, você com o seu mapa, para saber como é que você vai então utilizar da melhor forma possível esses aspectos ao longo da semana, porque há aspectos que vão impactar a semana inteira, tá bom? Não é um aspecto só do dia que acontece. Lembra aqui, pessoal, também falo sempre isso aqui para vocês, né? Não estamos no botão liga e desliga, não tem isso na astrologia. Não é porque acontece o aspecto exato num dia que ele não está impactando na semana ou ele não estava já impactando dias antes. Porque estamos falando de processo. O aspecto vai se formando no céu, o aspecto é ângulo. Ângulo vem de movimento planetário. Então eles vão se movimentando e vão fazendo esse aspecto do ponto de vista da Terra. Então, entendam isso é super importante, senão fica aquela ideia que naquele dia acontece, dia seguinte já não tem mais. Não, eu pontuo aqui para organizar as ideias, organizar inclusive quando é que aquela energia do aspecto está mais forte, e aí é quando o aspecto está exato. Por isso que eu pontuo para vocês a data, mas não significa que na segunda, na terça, na quarta, o tal do Marte oposto a Plutão não está funcionando. Funciona só domingo, não é assim, tudo bem? Então é início da semana. Isso é importante. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.